Graça e paz, amados. Aqui quem fala, pastor evangelista Ed Carlos, passando aqui para deixar mais um devocional pro meu e pro teu coração, que se encontra no livro de Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. O tema do devocional é profundidade. Deus tem profundidade comigo, Deus tem profundidade com você. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto, ou seja, vai mais fundo, vai mais profundo. Em outras versões, vai mais alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Jesus ele deu uma ordem para Pedro, para Simão, que era Pedro, né? Primeiro Pedro foi lá, tentou pescar a noite toda, mas Jesus não estava no barco. Quando a gente tenta fazer algo sem Jesus, não dá certo. Quando a gente tentar alguma situação sem a presença de Deus, nada acontece. Mas quando Jesus entra no nosso barco, foi Jesus que pediu para entrar no barco de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro e as coisas começam a acontecer. Convide Jesus para estar no barco da tua vida. Faça uma oração antes de sair da tua casa. Se entregue a Ele em um devocional de uma palavra. Agradeça pelo dia que você teve. E sabe que Simão Pedro obedeceu. Jesus disse para ele: vai mais profundo. Sabe o que eu entendo com essa palavra também? Antes de falar de Simão, Jesus ele entrou no barco de Pedro e começou a ensinar. O profundo que Deus tem, a profundidade que Deus tem, primeiro ele vai ensinar. Ele ensina. Ele entra no nosso barco, que é a nossa vida, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Toda a multidão estava aprendendo, toda a multidão estava atenta às palavras que saíam da boca de Jesus. Primeiro Jesus ensina, depois ele transborda. O que Pedro ouviu? Pedro estava sendo ensinado. Pedro ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Primeiro Pedro ouviu, depois ele aprendeu. Quando Pedro ouve, há um transbordar. Quando Pedro ouve, há um transbordar. Pedro podia falar: mestre. Pedro até falou: mestre, tentamos pescar toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Quando Jesus libera a palavra, meu irmão, aleluia, tudo acontece. Tudo é no tempo de Deus. Quando ele libera a palavra para mim e para a tua vida, as coisas acontecem. Primeiro, Jesus ensina. Depois, ele transborda. Primeiro, Jesus ensina. Depois, ele transborda. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: ele está te ensinando, para depois ele transbordar. Olha o que ele fala aqui, deixa eu achar o versículo. Versículo 5. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Confiança. Simão, que é Pedro, nem conhecia Jesus direito. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Conheça Jesus. Tenha intimidade com Ele. Quando você pega intimidade, que nem Pedro estava pegando com Jesus, há confiança.
Que a tua confiança seja restaurada com o Senhor. Tá sem confiança? Que o Espírito Santo possa restaurar a tua confiança. E olha o que Jesus fala. Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam a rede. Tamanha era a profundidade. Tamanha era o transbordar. Primeiro, Jesus ensina. Depois, ele transborda. Jesus entrou no barco de Pedro para ensinar a Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro para ensinar a Pedro. Jesus ele entra no nosso barco primeiramente para nos ensinar, para depois entrar com o transbordar. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, se é do ensinamento ou se é do transbordar. Mas seja uma coisa, que Jesus ele cumpre e ele vela pela sua palavra. No tempo de Deus, aquilo que é promessa, aquilo que é para a tua vida vai acontecer. Que primeiro ele vai te ensinar, depois ele vai transbordar. Que Deus te abençoe e pega essa palavra para o teu coração, amém?